Era uma madrugada fria no Vale do Remanso, um canto esquecido entre as serras de Goiás, onde o tempo parecia andar mais devagar e as injustiças corriam mais depressa. O céu ainda escuro carregava um sereno que endurecia o chão de terra batida. Na praça central da pequena vila, o cadafalso já estava armado havia horas, 4 toras grossas sustentando a plataforma, uma corda grossa pendurada como ameaça silenciosa. Rafael Silva, o fazendeiro solitário do sítio Remanso, estava ali, mãos amarradas atrás das costas, o pescoço já dentro do laço frouxo. Aos 32 anos, ele era um homem de ombros largos, pele curtida pelo sol, barba rala e olhos que nunca pediam permissão para encarar ninguém. Mas naquela hora, mesmo com um corpo forte, seu olhar carregava o peso de quem já aceitou que o amanhecer seria o último. A multidão começava a se formar devagar. Velhas de xale preto cochichavam perto do coreto, homens de chapéu de palha cruzavam os braços, crianças espiavam de trás das saias das mães. Uns diziam que Rafael matara Miguel Duarte, o filho mais novo do coronel Duarte, num acesso de raiva depois de briga no armazém. Outros, em voz mais baixa, juravam que era armação, homem direito daquele não mata por nada. O delegado Bento Soares, homem de bigode grosso e olhar sem alma, subiu na plataforma e anunciou com voz rouca: Rafael Silva, condenado pela morte de Miguel Duarte, será enforcado ao primeiro raio de sol, conforme sentença assinada pelo juiz de paz Severino Pires. O sino da igrejinha tocou 3 badaladas lentas, como se despedisse. Rafael respirou fundo, olhou para o horizonte ainda negro e murmurou para si mesmo: se for para ser, que seja pela verdade, não pela mentira dos homens. Ninguém respondeu. O carrasco, um sujeito magro e calado chamado Zé Capenga, começou a apertar o nó. Foi então que um tropel de cascos ecoou do lado oposto da praça. Um cavalo baio, suado e ofegante, surgiu na penumbra. No lombo dele vinha uma mulher de vestido preto pesado, barriga avançada de 7 ou 8 meses, cabelos loiros desbotados caindo soltos. Ela desmontou antes mesmo de o animal parar completamente, tropeçando na saia longa, mas recuperando o equilíbrio com uma determinação que fez o povo recuar instintivamente. Atravessou a multidão como se as pessoas fossem capim seco, os olhos fixos no cadafalso. Pare! A voz saiu firme, cortante, apesar do tremor que carregava. O carrasco congelou com a corda na mão. O delegado virou-se devagar, franzindo a testa. O juiz Severino, sentado numa cadeira improvisada ao lado da forca, ajeitou o lenço no pescoço e pigarreou. Quem é a senhora para interromper a execução da justiça? Perguntou Bento, a mão já pousando no cabo do revólver. Ela ergueu o queixo, o rosto pálido iluminado pela luz fraca dos lampiões. Meu nome é Isadora Teixeira. Viúva de Augusto Teixeira, contador do coronel Duarte. E esse homem que vocês vão matar é inocente. Um murmúrio correu pela praça como vento em palha seca. Rafael, que até então mantinha os olhos fixos no horizonte, virou o rosto lentamente e olhou para ela. Nunca vira antes na vida, mas algo no olhar daquela mulher, uma mistura de dor profunda e coragem crua. Fez o tempo parar por um instante. O delegado deu uma risada curta e seca. Viúva maluca. Isso aqui não é lugar de teatro. Desça daí antes que eu mande prender a senhora também. Isadora não recuou. Subiu os degraus da plataforma com dificuldade, apoiando-se na barriga, e parou ao lado de Rafael. Seus olhos encontraram os dele por um segundo longo. Não havia pena ali, apenas reconhecimento de uma dor parecida. Eu estava lá naquela noite, continuou ela, a voz ganhando força a cada palavra. No açude. Vi o que aconteceu. Vi Miguel Duarte discutir com Rafael. Vi um terceiro homem sair da mata. Vi o delegado chegar logo depois e não prestar socorro. Vi ele mandar esconder o corpo. E sei por que tudo isso foi armado. O coronel Duarte, que assistia tudo de longe, encostado num poste, empalideceu visivelmente. O juiz Severino levantou-se da cadeira. Isso é calúnia grave, mulher. Tem prova do que está dizendo? Isadora enfiou a mão no bolso do vestido e tirou um envelope amassado, amarelado pelo tempo.
Tenho a letra do meu marido. Tenho recibos assinados. Tenho o nome de quem recebeu dinheiro para culpar Rafael. E tenho isto aqui. Ela ergueu um pequeno broche de prata em formato de balança. A abotoadura que caiu naquela noite. A mesma que o juiz Severino Pires usava no paletó. A praça explodiu em vozes. Uns gritavam mentira, outros deixa ela falar. O delegado avançou para arrancar o broche da mão dela, mas 2 peões mais velhos o seguraram pelos braços. Deixa a moça mostrar, gritou Zé Amaro, capataz antigo da fazenda de Rafael. O juiz bateu o bastão na madeira. Silêncio! Vamos resolver isso com ordem. Mas a ordem já não existia mais. Rafael, ainda com a corda no pescoço, falou pela primeira vez em voz alta desde que subira na forca. Deixem ela falar. Se for para morrer, que seja sabendo a verdade. Isadora olhou para ele com gratidão e continuou. Augusto, meu marido, descobriu que o coronel estava falsificando dívidas para tomar terras de pequenos produtores. Miguel descobriu também e quis fugir com as provas. O coronel mandou calar o próprio filho. A morte foi feita para parecer briga de bar. Rafael foi escolhido porque nunca baixou a cabeça pro coronel. Era o bode expiatório perfeito. O povo começou a cercar o coronel. Alguns homens tiraram o chapéu, como se finalmente enxergassem o que sempre souberam no fundo. Isadora abriu o envelope e leu em voz alta um dos recibos. Bento Soares, Serviços Especiais, 400 mil réis. Assinado, Severino Pires. O delegado empalideceu. Tentou sacar a arma, mas foi desarmado por mãos anônimas da multidão. Rafael sentiu as lágrimas subirem aos olhos, lágrimas que ele segurara por dias inteiros na cadeia úmida. Por que agora, dona Isadora? Perguntou ele, voz rouca. Ela virou-se para ele, os olhos cheios d'água. Por que demorei para entender que a coragem também nasce do desespero? Quando soube que iam te enforcar, percebi que o mesmo erro que levou meu marido ia levar você. E eu não aguento mais carregar o silêncio. O juiz Severino tentou bater o bastão novamente, mas o som se perdeu no tumulto. O coronel deu um passo atrás, procurando saída, mas o povo já fechava o cerco. Rafael olhou para Isadora e murmurou. Obrigado. Ela apenas balançou a cabeça, como quem diz que o agradecimento não era necessário. Naquele instante, o carrasco soltou a corda. O laço caiu aos pés de Rafael. O delegado foi levado pelos próprios homens da multidão. O juiz foi cercado. O coronel tentou correr, mas tropeçou e caiu de joelhos na lama. A praça, que minutos antes cheirava a morte, agora cheirava a poeira levantada, a suor, a esperança recém-nascida. Mas a história não terminava ali. O que ninguém sabia ainda era que Isadora carregava mais do que recibos e um broche. No forro do vestido, costurado com linha da mesma cor, Augusto Teixeira havia escondido o mapa de um cofre enterrado debaixo da figueira velha no caminho do engenho. Lá estavam os contratos falsos, as escrituras roubadas, as cartas que provavam o esquema inteiro. Naquela mesma noite, enquanto o povo ainda comentava na praça, Rafael, Isadora, Amália, a moça que Rafael amava em segredo havia anos, e o doutor Mateus, o médico que nunca se curvou ao coronel, se reuniram na casa simples do médico. Sentados à mesa de pinho, sob a luz fraca de uma lamparina, eles abriram o forro do vestido de Isadora. O mapa apareceu, junto com recibos, cartas e um talão de pagamentos clandestinos. Se esse cofre existir, disse Rafael, tocando o papel com a ponta do dedo, a cidade muda de dono. Isadora, com a mão sobre a barriga, respondeu baixinho. Meu marido morreu por saber disso. Agora eu vou viver por contar. Eles decidiram agir à meia-noite. A fuga, a perseguição na chuva, os tiros na escuridão, a briga na ponte estreita, o confronto na igreja, tudo isso aconteceu em poucas horas que pareceram anos. Cada um deles quase morreu mais de uma vez. Mas o cofre foi aberto. As provas chegaram ao padre Justino. E, no amanhecer seguinte, na mesma praça, diante do mesmo cadafalso agora vazio, o padre leu os documentos em voz alta.
O coronel Duarte foi preso. O juiz Severino Pires tentou fugir e morreu na estrada. O delegado Bento desapareceu para sempre. Rafael foi declarado inocente. Mas a vitória teve gosto amargo. Isadora entrou em trabalho de parto naquela mesma tarde chuvosa. O parto foi difícil. Ela sorriu ao ouvir o choro do menino, mas não resistiu à hemorragia. Morreu com os olhos abertos, um sorriso calmo no rosto, como quem finalmente descansou depois de uma luta longa. Eles batizaram o menino de Esperança Teixeira Silva. Anos depois, já moço, Esperança recebeu uma carta póstuma do juiz Severino, confessando tudo e devolvendo terras roubadas. O rapaz não ficou com nada para si, distribuiu as terras entre as famílias que haviam sofrido. Rafael e Amália criaram o menino como filho. Juntos, reconstruíram o vale. A fazenda Remanso floresceu de novo. A praça ganhou uma placa simples: aqui quase morreu um inocente. Aqui uma mulher disse pare e salvou a justiça. E nas noites de lua cheia, quando o vento trazia um leve perfume de lavanda, Rafael subia ao morro, parava diante da cruz de Isadora e dizia baixinho: Você venceu, Isadora. A gente só continuou o caminho. O Vale do Remanso nunca mais foi o mesmo. Porque, às vezes, basta uma voz dizer pare na hora certa para que o destino inteiro mude de direção. E a coragem de uma viúva grávida, carregando vida e verdade ao mesmo tempo, foi suficiente para lembrar a todos que a justiça, quando nasce da dor, é a mais forte de todas.